Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Hoje aqui eu vou fazer um videozinho rápido e objetivo acerca de alguns pontos que foram levantados aí supostamente sobre o dispensacionalismo. Pasmem os senhores de uma fala de um homem erudito do dispensacionalismo aqui no Brasil, o nosso nobre amigo e amado irmão Antônio Neto. Gente, eu não tenho assim, ó, nada contra a pessoa do Antônio Neto, tá? Eu nunca troquei ideia com ele, tá? Nem tenho relação teológica com ele, mas assim, eu quero pontuar alguns erros, tá? Deles em um stories. Eu não sei se esse stories é de agora, eu não sei se esse stories é de alguns tempos atrás, se ele mudou de posição ou não, tá? Mas me mandaram esses stories hoje e eu fiquei até um tanto quanto preocupado com a fala dele acerca do dispensacionalismo, tá? Eu fiquei meio, de fato, preocupado, tá? Eu quero pontuar alguns erros, tá? Que eu achei que alguém que é conhecedor do dispensacionalismo, como Antônio Neto ele é um professor da hermenêutica dispensacionalista, claro, um dispensacionalismo progressivo, e não é um leigo no assunto e me pasmou a forma como ele tratou as coisas, para mim até de forma até displicente, vamos dizer assim, teologicamente falando. Então eu vou repassar aqui para vocês os stories deles aqui nesse vídeo. Eu vou botar as falas dele, ele mesmo falando com a imagem, com a voz dele, porque sempre vai ter aquele pessoal, não, jamais o fulano de tal ia dizer uma coisa dessa, não, isso é um absurdo, não foi ele que disse, Dander, tu tá inventando, tá malhando espantalho, tá querendo ganhar visualização em cima de outras pessoas, mas aqui eu vou deixar para vocês aqui, ipsis literis o vídeo, vai passar aqui para vocês, tá? Nesse vídeo, então preste muito bem atenção no que Antônio Neto diz acerca de uma pergunta de como se relaciona os escritos do Antigo Testamento para a igreja neotestamentária. Como é que a gente pode associar? Olhem a resposta dele aí. Depois eu vou fazer as devidas pontuações na fala dele, fala por fala e ponto por ponto, que eu acho que vai ser proveitoso para a gente trabalhar aqui, tá? Dito isso, roda o homem falando aí. É interessante essa sua pergunta. Por quê? Porque ela toca num ponto que foi o ponto central que me fez querer parar de me designar como um dispensacionalista. Por quê? Porque eu via muito isso dentro do dispensacionalismo, né? Que isso aqui é para Israel, isso aqui é para a igreja, que a lei, por exemplo, ela foi dada para Israel, como a gente é da igreja, nós não estamos nós não temos nenhuma relação com a lei foi abolida em Cristo, coisas desse tipo. No entanto, o apóstolo Paulo deixa muito claro em 2 Timóteo capítulo 3 que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Isso significa que tudo o que está escrito no Antigo Testamento é para a igreja também, ok? O ponto é como que aquilo que está escrito no Antigo Testamento se relaciona com a igreja. Isso é um ponto. Mas que tudo é para a igreja, isso é verdade. Bom, gente, vocês viram aí a própria fala do Antônio Neto, ele mesmo dizendo, tá? Não foi o Danner que disse, não foi o Danner que inventou, tá? E aqui eu vou começar a fazer algumas pontuações. Primeiro, tá? Primeiro de tudo, ele alega que deixou de se designar como dispensacionalista, pois não gostava da distinção, né? Foi esse o tom, da distinção feita entre Israel e igreja dentro do dispensacionalismo. Ele diz que via ipsis literis para ele, tá? Via muito isso dentro do dispensacionalismo. Isso é para Israel e isso é para a igreja, ele falou. Bom, a resposta que eu tenho para dizer para ele acerca disso é que o seguinte, e isso não é novidade, gente. Isso aqui não é novidade para nenhum dispensacionalista. Nós cremos que existam promessas, por exemplo, e alianças feitas única e exclusivamente com a nação de Israel, entendeu? E que a igreja não é nem citada, inclusive, no Antigo Testamento. A gente trabalha o conceito de igreja como um mistério oculto não revelado no Antigo Testamento, entendeu? É algo que não existia. É o próprio Senhor Jesus que diz que edificaria a sua igreja. Então, pontos do que fora redigido e dito à nação de Israel é literalmente para a nação de Israel.
entende? É claro que existe uma correlação, por exemplo, da nova aliança que foi redigida em Jeremias capítulo 31 para a nação de Israel, e que a igreja foi aproximada e a igreja usufrui das bênçãos espirituais da nova aliança que fora prometida somente para a nação de Israel. Mas isso daí não é verdade, de que, por exemplo, o que foi dito para Israel não tem nenhum tipo de aplicação sistemática para a igreja, é uma dicotomia total. Isso daí, inclusive, para mim, que sou dispensacionalista revisado, isso não faz sentido porque nós cremos em uma certa continuidade moderada entre os testamentos, é verdade, mas a gente acredita. Quem faz a divisão abrupta são os dispensacionalistas clássicos. O pessoal do dispensacionalismo clássico até faz essa divisão e tem dificuldade de conciliar, por exemplo, um aspecto de reino atuante agora. Nós, do dispensacionalismo revisado, nós não temos esse problema. Então, gente, essa fala dele que diz o seguinte, são coisas que é para Israel e outra para a igreja, não é tudo assim ipsis literis, tá? Existe uma certa continuidade entre os testamentos, existe um certo amparo que o Novo Testamento próprio dá. Por exemplo, a gente consegue ver nas cartas no Novo Testamento, dos 10 mandamentos, no mínimo 9 dos 10 mandamentos que está dentro da aliança mosaica palestina, que foi dado para a nação de Israel, refazendo esses conceitos e aplicando a igreja agora na nova aliança, na vigência da nova aliança, entendeu? A gente só não tem a guarda do sábado. Agora, não adulterar, não roubar, não matar, não ter falso testemunho, não ter outros deuses, isso daí é repetido no Novo Testamento para a igreja. Então, existe essa continuidade. Então, não é verdade essa fala dele. Eu acho que ele acabou se equivocando aí nesses pontos aí, tá? Depois ele vai dizer o seguinte, é o segundo ponto, tá? E só para reforçar ainda aqui nesse primeiro ponto, Romanos capítulo 11 tá aí, tá? Então existe sim aspectos que é só para a nação de Israel. Por exemplo, Romanos capítulo 11 fala de uma restauração nacional, social, política e espiritual sobre a nação de Israel. A igreja ela já foi, ela já está debaixo da nova aliança, ela não é uma nação ipsis literis, ela é formada de povos de todas as nações, e na igreja se dá um trabalho diferente do que foi dado para a nação de Israel. É só isso, entendeu? Romanos 11 está aí. Então, a forma como ele falou, essa dicotomia estrita e abrupta, como se nada do que foi redigido no Antigo Testamento passa para o Novo, dentro da igreja, para a igreja não usufrui de nada. Isso aí não é verdade. E me assusta até porque ele é um doutor na hermenêutica dispensacionalista, é alguém muito respeitado aqui no nosso meio acadêmico no Brasil. Dito isso, ele vai dizer a segunda fala dele, o segundo ponto, ele diz ipsis literis. A lei foi dada a Israel e nós não temos relação com ela, pois somos igreja. Ele fala isso num tom de crítica ao dispensacionalismo. A resposta é muito simples, sim, sim. A igreja não tem relação com a lei por dois motivos. Lei, entenda-se aliança mosaico-palestiniana, porque é um reducionismo tratar lei e não tratar da aliança mosaico-palestiniana, que é aonde está contida os 10 mandamentos, que é o que eles chamam de lei, que é costumeiramente apelidado e chamado de lei. Tá? Mas é muito mais, mas vamos tratar nesse assunto. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: a aliança da lei, chamada de aliança mosaico-palestiniana, se tornou obsoleta. E não é o dispensacionalismo que diz, é Hebreus capítulo 8, versículo 13. Eu vou botar o texto aí para vocês vão ver. É o autor aos Hebreus que diz que aquilo que se tornou velho vai se tornando obsoleto. E nós estamos debaixo da égide da nova aliança. Então, gente, não é o dispensacionalista que inventou isso aí de que a aliança mosaico-palestiniana e o recorte daqueles 10 mandamentos foi dado estritamente para a nação de Israel. A pergunta: existe algum aspecto de vigência daqueles pressupostos, daqueles 10 mandamentos que foi dado à nação de Israel, que esteja esses preceitos de forma de impulsionar uma vida espiritual do crente para a igreja na nova aliança? Existe essa continuidade em certos aspectos? A resposta é sim, entendeu? Porque, vamos dizer assim, a lei de Deus, ela é imutável e perpétua, eterna, como Deus é. Agora, existem aspectos que foram única e exclusivamente dados para a nação de Israel, que a nação de Israel deveria andar, entendeu? Outros perpassam e são acomodados para a igreja na nova aliança, não há problema nenhum nisso. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a igreja, Antônio Neto, está debaixo da égide da nova aliança e não da aliança mosaico-palestiniana. Então, quando o dispensacionalista, seja clássico ou revisado, diz que a igreja não tem nenhuma obrigação de guardar
os 10 mandamentos, ele está falando dentro do prisma da ideia de que a aliança mosaico-palestiniana que foi dada para a nação de Israel passa para a igreja. É nesse prisma que nós dizemos que não há. Aquilo, segundo Hebreus 8,13, eu vou reforçar o primeiro ponto, aquilo se tornou obsoleto. A gente vive debaixo da égide da nova aliança, que traz 9 dos 10 mandamentos, traz 9 para o Novo Testamento. Claro que a gente não tem tempo hábil aqui para tratar disso, mas enfim, então não é verdade isso também, Antônio Neto. E tu é mestre no assunto. Não deveria errar assim. Um aliancista errar dessa forma, tá tudo tranquilo. Não é a hermenêutica que ele adota. Agora, um dispensacionalista não pode se equivocar assim dessa forma, entendeu? Mesmo que tu seja um dispensacionalista progressivo, que eu não nem considero dispensacionalista. Tá tudo certo, entende? Mas vamos colocar as coisas de forma correta. Um terceiro ponto, ele diz, no entanto, e aí que ele é o cerne da crítica, o ápice da crítica dele, ele diz o seguinte, no entanto, Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 diz o seguinte, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, portanto, tudo que foi escrito no Antigo Testamento é para a igreja também. Aqui nós vamos trabalhar por partes. Primeira parte. Primeiro, Antônio Neto, quando o apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo, uh, uh, Paulo não estava de maneira nenhuma relacionando a igreja com a aliança mosaico-palestiniana, ou que a aliança mosaica, os 10 mandamentos e todas as leis contidas na aliança mosaico-palestiniana faziam parte da aliança, da nova aliança que passa para a igreja no Novo Testamento. Não é esse o contexto, tu está usando o texto fora do contexto. E aí eu posso criar a teologia que eu quiser. No momento que eu crio a teologia que eu quero, picotando o texto do seu contexto, eu faço a aplicação prática que eu quiser de forma assim aleatória. Foi o que tu fez aqui. Entendeu? Então, quando o apóstolo Paulo escreveu que toda a escritura foi inspirada por Deus e apta ou útil para o ensino, não foi dentro do prisma ensinando que a igreja deveria se apoderar de tudo que fora dito para a nação de Israel do Antigo Testamento e aplicar para a igreja agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Antônio Neto. O segundo ponto é muito importante, tá? Nós, dispensacionalistas revisados, tá, que somos, não negamos, tá, de maneira nenhuma, que certos textos do Antigo Testamento, que foi dado para a nação de Israel, que foi tratado com a nação de Israel, não servem de auxílio, consolo e não mostram preceitos divinos que nós, crentes da igreja, devemos simplesmente dizer que não é para nós. Não é assim que a gente lê o Antigo Testamento. Eu vou aqui citar só John Walvoord, eu poderia citar outros tantos, mas vou citar John Walvoord, que tem um livro escrito acerca, por exemplo, do Sermão do Monte. Tá? Ele vai falar daqueles ensinos de Jesus estritos à nação de Israel, ao povo israelita no Sermão do Monte, tá? E ele pega aquilo ali e tira aplicações pessoais e espirituais que podem ser aplicadas na igreja neotestamentária, no Novo Testamento, debaixo da Nova Aliança. Ou seja, um próprio dispensacionalista revisado, John Walvoord, pega os ensinos de Jesus acerca do Sermão do Monte, que alguns dispensacionalistas clássicos vão dizer que não se aplica nada à igreja, e mostra que sim, existem coisas ali que podem ser ensinadas e aplicáveis, seja de forma moral, seja de forma espiritual, seja de preceito divino, de como Deus é e o seu caráter imutável. Então, não é verdade isso, Antônio Neto. E assim, volto a dizer, um aliancista errado dessa forma é perfeitamente inteligível e compreensível. Agora, dispensacionalista errar dessa forma, não. Isso daí, inclusive, é dar munição para aliancistas. E munição espantalho. Não é nem munição de verdade, é munição de espantalho. Então, assim, meu amado, só para encerrar, tá? Ainda no final do vídeo, nos últimos segundos do vídeo, as últimas palavras do Antônio Neto são o seguinte: tudo é para a igreja. Bom, Antônio Neto, se tudo é para a igreja, nesse modelo que tu tá falando de extrema continuidade, é por isso até que tu é dispensacionalista progressivo, se tudo é para a igreja, Antônio Neto, eu queria ler um texto aqui que está em Deuteronômio capítulo 28, Aliança Mosaico-Palestiniana. Mais palestiniana aí, a parte palestiniana da aliança. Tá? Eu vou ler esse texto aqui. E se não quiser me responder, quiser ignorar, tá tudo certo.
Mas eu queria saber como tu, Antônio Neto, dispensacionalista progressivo que é, aplica tudo para a igreja, como diz que tudo é para a igreja. Como é que a gente aplica o texto de Deuteronômio 28? Eu vou pegar só do versículo 17 ao versículo 28, que diz o seguinte, eu vou ler o texto aqui para vocês. Ipsis literis. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito será ao saíres. E o Senhor Deus, né, mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota e tudo que puseres à mão, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Eu não sei como a igreja deixa Cristo, mas enfim, talvez ele creia em perca de salvação. O Senhor fará pegar a ti a pestilência até que te consuma da terra e passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre e com inflamação e com calor ardente e com secura e com crestamento e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão bronze, e a terra que está debaixo de ti será ferro. E o Senhor Deus dará chuva, dará por chuva sobre a tua cabeça pó e poeira, e dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos na terra. Como isso se aplica à igreja, nós não sabemos. Isso aí é a resposta do Antônio Neto. E o teu caráter e o teu cadáver servirá de comida, e todas as aves do céu, os animais da terra, e ninguém o espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor teu Deus te ferirá com a loucura e com a cegueira e com o puro pasmo, e o texto continua lá, o texto tão conhecido sobre as maldições. Então, Antônio Neto, nota de rodapé e aplicação aí prática para as nossas vidas. Como isso se cumpre a igreja? Como a igreja se aplica ao texto de Deuteronômio capítulo 28? Esse texto que fala das maldições. Nem peguei os das bênçãos para não associar com teologia da prosperidade, já que tu quer tanto essa continuidade entre os testamentos, e que tudo que foi dito no Antigo Testamento também é para a igreja. Como que a gente aplica isso? Então, gente, era esse o vídeo de hoje para mostrar os erros infantis, infelizmente, os erros infantis do nosso doutor nobre amigo doutor Antônio Neto, dispensacionalista progressivo. E aí, quando eu critico os dispensacionalistas progressivos e digo que eles não são dispensacionalistas, muitos ficam bravos comigo. Tá aí a prova. Saiu da boca do homem e eu vim aqui só pontuar para vocês. Valeu, gurizada! Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se tu gostou ou não do Careca, deixa aí nos comentários aí se o Careca tá muito, muito brabo, mas é a forma de falar só, tá? Não se assuste, não custa nada me querer bem. E te inscreve, curte, compartilha aí e ajuda a gente a espalhar as boas novas do Evangelho a mais pessoas. Valeu, gurizada. Me fui.